Nós estamos no início do santo tempo da Quaresma. Quarta-feira passada, nos cobrimos de cinzas. A igreja toda cobriu-se de cinzas, reconhecendo que precisamos sempre da conversão, exprimindo com as cinzas o nosso desejo de caminhar nestes 40 dias de penitência rumo à Santa Páscoa. É este o sentido do tempo da Quaresma, um caminho para celebrar bem a Páscoa do Senhor. A Páscoa é a grande festa dos cristãos, é a maior festa de todas, é a festa, não é o Natal, é a Páscoa. Pela sua morte, o Senhor Jesus destruiu a nossa morte. Pela sua ressurreição, sendo cheio, plenificado pelo Pai com o Espírito Santo, Jesus entrou na glória eterna e derramou e derrama pelos sacramentos este Espírito Santo sobre nós, para que nós não vivamos só esta vida do corpo e da alma que nós temos, do corpo e da inteligência, mas vivamos a vida eterna, a vida dele ressuscitado. Esta vida é o Espírito Santo. Vivamos esta vida já agora no início, agora ainda debaixo do véu, agora como semente, mas real, e um dia entremos na glória eterna. Então a Páscoa de Cristo, nosso Senhor, é a grande festa dos cristãos. E para celebrá-la bem, com o coração purificado, com o coração aberto para o Senhor, é que nós nos preparamos com 40 dias de oração, de penitência, sobretudo penitência na comida, e de esmola, de caridade fraterna. Então vivamos bem estes sagrados dias quaresmais. Vivamos bem. Façamos a oração, cada um escolha o que vai fazer a mais na sua oração. Eu sei que você já reza, meu irmão. Eu sei que você já reza, minha irmã. Mas na Quaresma é preciso aumentar a oração. Eu vou lhe dar 2 sugestões, está certo? Uma é você, durante a Quaresma, ler o livro do Êxodo inteiro. Ou então ler o livro do Deuteronômio, que são 2 livros que falam da travessia do povo de Israel no deserto rumo à terra prometida. E a Quaresma nos lembra exatamente isto, que nós somos o novo povo de Deus, o novo Israel, não mais o Israel segundo a carne, mas o Israel segundo o Espírito Santo recebido no batismo, o Israel que atravessa o deserto da vida rumo à pátria celeste, que é a nossa terra prometida. Então, tome já desde hoje, vá, ou o livro do Êxodo, ou o livro do Deuteronômio, e todos os dias leia um capítulo. Se uma frase, uma palavra tocou você, você para, repete, reza, e termina lendo, rezando um salmo. Você vai começando do Salmo 1 até o último salmo. O Salmo 118, que é mais comprido, você vai dividindo em partes. Ele já é dividido em partes de 8 versículos. Então, todos os dias, lê um capítulo da Bíblia e rezar o salmo no final. Fazer deste momento de encontro com a palavra de Deus um momento de oração. Se quiser também, às sextas-feiras, rezar a via sacra. Seria muito bonito, porque é cumprir aquele preceito de São Paulo. Tende em vós os mesmos sentimentos do Cristo Jesus. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós os mesmos sentimentos do Cristo Jesus. Rezar a via sacra nos ajuda a nos colocar nos sentimentos do Senhor, a partilhar com Ele o seu caminho de dor e de cruz, de morte e de sepultura, até a ressurreição. Então, isto é a oração. A oração é uma das armas do tempo da Quaresma. A outra arma, a outra observância quaresmal é a penitência. Na Quaresma, a penitência é primeiro penitência da comida. É indispensável, se você é cristão, cristão de verdade, e se você quer viver bem a sua Quaresma, tira algo da comida. De segunda a sábado,
Aos domingos nunca se faz penitência, nenhuma, de modo algum, porque são dias que celebram a ressurreição do Senhor. Nos outros dias, de segunda a sábado, você tira alguma coisa da comida, mas não é o que você quiser, na doida, aleatoriamente. Não, você se planeja logo. Hoje você já faz sua fichazinha de quaresma, já se planeja. Por exemplo, vou tirar a sobremesa, ou vou tirar o lanche, vou tirar refrigerante se eu gosto muito. Então tira alguma coisa. Essa penitência do alimento é importantíssima. E às sextas-feiras não comer carne. Então, aí sim, você vai, veja, colocando também o seu corpo para rezar. Colocando também o seu corpo debaixo do senhorio de Cristo. A penitência é importante porque doma os nossos instintos, doma a nossa vontade, malha, fortalece o nosso coração para Deus. Oração, penitência, só isso de penitência? Não. Além da penitência da comida, é importante fazer alguma mortificação, tirar alguma coisa de que eu gosto, uma novela, ou conversar demais, ou escutar determinado tipo de música, ou qualquer música. Ou seja, tirar alguma coisa na quaresma, mortificar para oferecer a nosso Senhor. Vamos lá? Oração, penitência, o que mais? A esmola, quer dizer, a caridade fraterna. Na quaresma, procure ver o que você pode fazer, abrir o seu coração para o irmão. Visitar um doente, um prisioneiro, dar esmola a quem precisa, fazer uma visita a uma pessoa, ajudar mais em casa, mudar sua atitude com um irmão, uma irmã ou com todos no seu trabalho, na escola ou na sua vizinhança. É por isso que a igreja em toda a quaresma faz uma campanha da fraternidade para lembrar alguma dimensão do nosso amor fraterno. Este ano é o cuidado com os doentes. Por isso o tema é fraternidade e saúde pública. Pronto, visitar um doente. Rever se eu tenho algum doente na família, em casa. Qual a minha atitude que está sendo em relação a esse doente, a essa pessoa. Então, estas são as observâncias do tempo da quaresma. Uma boa coisa também é você escolher um ponto fraco seu, um vício, como a gente chama, para combatê-lo durante o santo tempo quaresmal. Então está aí, são essas as observâncias. Lá para a segunda parte da quaresma, procure se confessar para bem celebrar a Santa Páscoa. Sem uma boa celebração de quaresma, não existe Páscoa de verdade. Então preparemo-nos. A cor roxa que se usa na igreja nesses dias quer lembrar exatamente isto, a penitência, a necessidade da penitência. Veja que não se usam flores na igreja para nos ajudar a purificar o olhar do nosso coração. No quinto domingo da quaresma, a paróquia que quiser cobre as imagens todinhas de roxo ou de branco, para lembrar ainda o jejum dos olhos. Não se canta aleluia, não se canta glória. Não se deve estar batendo palma nas missas. Isso não se deve bater nunca, que missa não é teatro. Nunca, não existe palma na liturgia. É um absurdo, é uma coisa errada. Mas, sobretudo, na quaresma, não se bater palma, não tem sentido nenhum. Então não se canta glória, não se canta aleluia. É um modo de lembrar o jejum da boca, da boca. O instrumento musical deve ser sereno e para acompanhar o canto. Na quaresma não se pode ficar fazendo harmonia dentro da igreja, tocando sem que esteja cantando, não. O instrumento musical é só para acompanhar, sustentar o canto. Então é um tempo de austeridade, um tempo de sobriedade. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Que leitura bonita, meus irmãos. Vamos entender. Depois do dilúvio, Deus continua a olhar com amor a humanidade. Deus não desiste de chamá-la para si. O próprio dilúvio tem um sentido bonito. Você poderia perguntar, mas houve mesmo assim uma chuva que cobriu o planeta todinho? Não, não. Houve um alagamento que cobriu aquela região do Oriente Médio.
que nós não sabemos como foi. Não sabemos, só sabemos que foi um alagamento enorme, enorme, que deu origem a essa história da arca. Aqui é importante compreender o que a palavra de Deus nos quer dizer. Quer dizer o quê? Que Deus não suporta o pecado, que Deus lava a sua criação do pecado, lava pela água, um dia vai lavar pelo fogo, o fogo do Espírito Santo, quando Cristo, nossa vida, aparecer em glória, cheio do Espírito Santo. Então, veja, lava a sua criação, lava a humanidade, mas não destrói. Dá uma chance de recomeçar. Neste capítulo 9, o dilúvio passou, o dilúvio terminou. E Deus fala com a humanidade. Deus continua a reclinar-se com amor sobre o homem. Não desiste de chamá-lo para si. Através de Noé, Deus faz uma aliança com todos os homens e animais da terra, com todos os seres vivos, com toda a criação. Que coisa bonita, que imagem linda, linda. Pois bem, a finalidade do dilúvio, como eu já disse, não era destruir simplesmente, mas purificar a criação de Deus, para dar a chance de um novo começo. Você pode ver, dê uma olhadinha no livro do Gênesis, no capítulo 8, versículos 20 ao 22. Olha aqui. Então, Noé construiu um altar para o Senhor. Tomou animais e aves de todas as espécies puras e ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do gênero humano, por serem más desde a infância as inclinações do coração humano. Nunca mais tornarei a castigar todos os seres vivos, como acabei de fazer. Então Deus é um Deus bom. Deus é um Deus de amor. Deus aceita o sacrifício que Noé oferece em nome de toda a humanidade. E Deus diz: eu não destruirei mais o ser humano. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de cessar. Ou seja, Deus é fiel à sua criação. Deus não vai fazer doidice com a criação. É por isso que na criação os cientistas podem descobrir leis. Por que é que há lei na criação? Por que é que o dia tem 24 horas? Por que é que as estações voltam no tempo certo? Por que é que até os astrofísicos vão descobrindo as leis no universo todo? Matéria, antimatéria. Por quê? Porque Deus é fiel à sua criação. Deus não age hoje de um jeito, amanhã de outro, na doida. Não. Deus é fiel. Fidelidade que nasce do amor. Pois bem, o Senhor aceita o sacrifício de Noé como um perfume agradável. O Senhor jura que nunca mais amaldiçoará a terra, apesar da fraqueza do coração humano. E esta fraqueza, esta soberba aparecem tanto hoje na nossa sociedade pagã. O Senhor promete que nunca mais fará perecer a vida na terra e, finalmente, garante que a sua fidelidade aparece no próprio ciclo da criação, que terá uma ordem mantida como sinal da bondade imutável e fiel do Senhor. Enquanto o mundo for mundo, dia e noite, inverno, verão, as leis da criação o Senhor mantém. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada. É uma expressão belíssima essa da Sagrada Escritura, porque mostra a benignidade e a bondade de Deus para com a sua criação. Deus é bom, meus irmãos. Deus é misericórdia. Deus só quer o bem. Deus dirige a sua criação. No livro da Sabedoria tem um texto que a mim me comove muito, porque é tão bonito. Mostra essa bondade de Deus. Sabedoria, capítulo 11,
versículos 21 ao 26. Vale a pena a gente ler junto. Repare, Sabedoria 11, 21 a 26. Lembre que esse livro falta na Bíblia dos nossos irmãos protestantes. Eles têm a Bíblia incompleta, faltam 7 livros. Então, olhe como é bonito. Só tu podes desdobrar sempre teu grande poder. Quem, pois, poderia resistir à força do teu braço? O mundo inteiro diante de ti é como um pequenino peso na balança, como uma gota do orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes, e fechas os olhos aos pecados dos mortais, para que se arrependam. Sim, amas tudo o que existe, e não desprezas nada do que fizeste, porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa subsistir, se não a tivesses querido? Ou como poderia ser mantida na existência, se por ti não tivesse sido chamada? A todos, porém, tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Que título bonito para Deus, amigo da vida. O Deus que não sente prazer em destruir. O Deus que trata com paciência, com bondade, a sua criação. E depois outra imagem linda, o arco-íris. Arco-íris mudou um pouco de sentido hoje, mas o sentido antigamente, o sentido na Bíblia, é o arco de Deus. É como se Deus dissesse, vou pendurar meu arco. Não vou fazer guerra contra o homem. Não farei guerra. Então veja, Deus pendura o seu arco como sinal de benevolência. Deus tem as suas armas, que são os meteoros. Deus empunha o seu arco, que é o arco-íris. Deus dispara as suas flechas, que são os relâmpagos e os raios. São imagens, tá certo? Agora veja, Deus aposenta o seu arco, penduram como sinal de que não mais irá utilizá-lo para punir sua criação. Deus é um Deus benigno, Deus é um Deus que quer a paz, tá certo? Uma última coisa aqui, você observe as 3 grandes alianças de Deus no Antigo Testamento, todas preparando a nova e eterna aliança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo o Antigo Testamento é preparação para Cristo. Então, 3 grandes alianças. A aliança com Noé, que tem como sinal o arco-íris. A aliança com Abraão tem como sinal a circuncisão. Você pode olhar isso em Gênesis 17, 9 a 14. E a aliança com Israel, que tem como sinal o sábado. Êxodo 31, 16 a 17. Por isso nós não guardamos o sábado, nem podemos guardar. Nós não estamos mais na aliança com Moisés, a aliança com o povo de Israel no Antigo Testamento. Então, 3 grandes alianças, todas 3 preparando a vinda de Cristo, a nova e eterna aliança. A aliança com Noé, está certo? Cujo sinal é o arco-íris. A aliança com Abraão, cujo sinal é a circuncisão. E a aliança com Israel, a aliança do Sinai, que tem como sinal o sábado. A aliança nova e eterna, definitiva, em Jesus Cristo nosso Senhor. Aquela aliança que é para sempre. Aquela aliança que é definitiva. Esta nova e eterna aliança tem como sinal o quê? O corpo e o sangue de Cristo, oferecidos em cada sacrifício eucarístico, em cada missa. Você pode olhar Mateus 26, 28. É o sangue da nova e eterna aliança. Está aí. Essa sim é nova e eterna. Esta sim nunca haverá de se acabar. Nós meditamos na palavra de Deus a bondade do Senhor, a ternura do Senhor para com toda a sua criação. Apesar do nosso pecado, apesar do meu pecado, do seu pecado, do pecado da humanidade, o amor de Deus é mais forte. Terminado o dilúvio, Deus estabelece uma aliança com toda a sua criação. Uma aliança simbolizada no arco-íris. Senhor, nós podemos dizer, Senhor, o teu amor me faz recomeçar sempre.
Ainda quando eu não acredito mais em mim, tu continuas a crer e a me esperar. Está aí uma leitura difícil, muito bonita, muito profunda, mas difícil. Vamos lá, não é? Vamos seguir aqui o texto todo, começando do versículo 18. Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados. A sua morte, única, irrepetível, tem uma eficácia plena e eterna, salvando toda a humanidade. A morte de Cristo, do Cordeiro perfeito, imaculado, divino, não é como os sacrifícios do Antigo Testamento, que tinham que ser repetidos com várias vítimas, vários cordeiros, vários garrotes. Não. Uma vez por todas, Cristo se ofereceu por nós. Entregou-se ao Pai na cruz até a morte, e a sua oferta foi aceita e está agora à direita do Pai. Jesus está diante do Pai intercedendo por nós, vitorioso, vivo e eternamente imolado. Nosso Senhor está no céu, numa imolação gloriosa, sem dor. Existem 3 imagens do Novo Testamento que mostram isso. Por exemplo, primeiro, quando Jesus, ressuscitado, aparece aos apóstolos, ele conserva as marcas da paixão. Aquelas chagas continuam, sem dor, gloriosas, mas são chagas. Ou seja, mostrando que ele está eternamente imolado, eternamente oferecendo o seu sacrifício ao Pai. Segunda imagem, o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus, com o seu sangue, entrou no santuário do céu para apresentar-se a Deus, oferecê-lo a Deus. Jesus está eternamente mostrando o seu sangue ao Pai, oferecendo o seu sangue. Na Bíblia, o sangue quer dizer a vida. Terceira imagem, belíssima, no capítulo 5, versículo 6 do Apocalipse. Eu, João, vi de pé diante do trono um cordeiro, como que imolado. De pé diante do trono. Quer dizer, vitorioso, ressuscitado, mas imolado, degolado. Veja, as chagas de Cristo. Então, Cristo está eternamente se oferecendo ao Pai. Esse sacrifício não precisa mais outro. Não precisa se repetir mais. No sentido de outra vítima, de outro Salvador, de outro Cordeiro. E a missa? A missa é este Cristo que está na glória se oferecendo, que se faz presente no altar, no seu corpo e no seu sangue. Em cada celebração eucarística, este eterno e único e suficiente sacrifício do Senhor Jesus torna-se realmente presente sobre o altar, para ser oferecido por nós ao Pai no Espírito Santo. Está aí. Está aí. Em cada missa o céu desce. Aquilo que o Apocalipse contempla. Pode olhar, o Apocalipse todinho é uma liturgia. É a criação toda que louva, adora o Cordeiro imolado e por ele louva ao Pai. Isto, que é a liturgia do céu, torna-se presente em cada missa. Em cada missa a gente entra em comunhão com o céu. O céu desce para que a terra suba. Que coisa impressionante. A gente já participa neste mundo das coisas do céu. É por isso que a liturgia da igreja, ela se enche dos símbolos do Apocalipse. A veste branca, o paramento do sacerdote, as lâmpadas, as velas, a fumaça do incenso, o cântico, o prostrar-se, o ajoelhar-se. Tudo isso é tirado do Apocalipse. Tudo isso. Por quê? Porque na liturgia da terra já te é dado, cristão, participar da liturgia do céu. Outra coisa, a leitura de hoje diz que Cristo morreu por causa dos pecados. O justo pelos injustos, quer dizer, o santo pelos pecadores, a fim de nos conduzir a Deus. Isso é importante, tá certo? É verdade que, historicamente, Jesus foi crucificado porque o Sinédrio o condenou e o entregou a Pilatos. Mas por trás desse processo humano, processo religioso
para os judeus, processo político para os romanos. Na verdade, por trás disso havia um sentido mais profundo. Era Deus reconciliando consigo a humanidade. Era o Senhor nos salvando. São Paulo diz isso tão bonito. Era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo. Então Jesus morreu pelos nossos pecados. O motivo da sua morte foi redimir, apagar o pecado do mundo. Eis aí, meus irmãos, não é porque era um revolucionário, não é porque era um hippie, não é porque era um anarquista. Jesus morreu pelos nossos pecados. Terceira coisa, Jesus o justo, isto é, o inocente, morreu pelos injustos, pelos pecadores, por nós. Ele é o servo sofredor. Isaías fala desse servo. Olhe lá os cânticos do servo sofredor. Primeiro cântico, Isaías, capítulo 42. Procure na sua Bíblia. Lá vai ter a citação dos outros 3 cânticos. O servo sofredor que deve padecer, que deve se angustiar, vai ser pisado, vai morrer e no fim vai triunfar para salvar a humanidade. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele carregou-se com os nossos pecados. Pois bem, Cristo é este servo. Tal como foi anunciado por Isaías, ele vai realizar. Quarta coisa, a morte de Cristo expia, limpa nossos pecados e nos reconcilia com o Pai, dando-nos a salvação. Sem Cristo, ninguém se salva. É porque Cristo morreu por todos. Por todos. Na Bíblia diz por muitos, quer dizer, pela multidão. Veja, é porque Cristo morreu por muitos que a humanidade pode se salvar. Se ele não tivesse morrido, não haveria salvação para ninguém. Mas ele morreu e expiou nossos pecados. E ressuscitou e nos deu o seu espírito de ressurreição que nos levará para a glória do Pai. Uma outra coisa interessante nessa leitura. No versículo 18 se diz que Jesus foi morto na carne, morto na natureza humana, mas vive no espírito. Ou seja, Jesus foi morto como homem, se fez homem para poder morrer. Morto na carne, na natureza humana igual à nossa. Ele foi vivificado no espírito. O que quer dizer isso? Quer dizer que no domingo de madrugada o Pai derramou sobre ele o Espírito Santo, e o vivificou. Morto na carne, carne não é o corpo, carne aqui quer dizer a natureza humana, e a natureza humana é formada de corpo e alma. Morto como homem, agora vive na força do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que ele dá a você, que ele dá a mim no batismo. Está certo? Depois, no versículo 19, tem uma frase, olhe, no Espírito ele foi também pregar aos espíritos na prisão. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Na força do Espírito Santo, ele entrega o Espírito ao Pai, e o Espírito deixa Jesus só, para que Jesus possa cair na morte, para se fazer um conosco na morte. Nós que estávamos presos na morte. A humanidade caiu na morte por causa do pecado. Cristo entra na morte, não porque é pecador, mas porque entregou o Espírito ao Pai, para se fazer derrotado como nós, morto como nós, solidário conosco e nos arrancar da morte no domingo da ressurreição. É isso que o autor sagrado quer dizer. Cheio do Espírito, o Espírito Santo, ressuscitado em glória, Jesus agora pode atingir com a sua salvação toda a humanidade, de Adão até o último homem que vier a este mundo. Nada nem ninguém, em nenhuma época, em nenhuma cultura, em nenhum lugar, ficará fora do influxo e do julgamento de Cristo Jesus. Veja, ele agora é Senhor do céu, da terra e dos infernos. Ele é Senhor de tudo e de todos, porque morreu por todos. Por isso São Pedro vai dizer, no versículo 22, que subiu ao céu e está à direita de Deus, e a quem estão submissos os anjos, as dominações e as potestades. Cristo agora é Senhor de tudo, tudo.
Ele no céu, cheio do Espírito Santo, ele vê a história toda, desde o Gênesis até o Apocalipse. Ele vê os nossos primeiros pais, está vendo os profetas do Antigo Testamento, está vendo todos os povos, cada um de nós, tudo vai ser passado a limpo por ele, na força do Espírito Santo. Ainda nessa leitura, o autor sagrado usa a recordação do dilúvio, porque o dilúvio é a imagem do batismo pelo qual Jesus nos livra do naufrágio do pecado humano. Lembre da primeira leitura. E agora São Pedro lembra o batismo. Vocês escutaram na leitura, que São Pedro diz assim, nesta arca, no versículo 20, no Espírito ele foi também pregar aos espíritos em prisão, aos que haviam sido desobedientes outrora, quando Deus usava de paciência, como nos dias em que Noé construía a arca. Ou seja, Cristo, agora cheio do Espírito, como eu disse nesse instante, pode chegar ao passado, pode visitar lá o passado e salvar a humanidade toda. Aqueles que foram desobedientes desde Adão, Cristo pode salvar todos. Aqueles que foram desobedientes como nos dias de Noé, não só nos dias de Noé. Aqui o autor está dizendo que aqueles que desobedeceram como nos dias de Noé são um exemplo da desobediência da humanidade toda. E Jesus pode salvar a todos. E aí então diz, olha, nesta arca umas poucas pessoas foram salvas por meio da água. A água corresponde ao batismo, que hoje é vossa salvação. Tu, cristão, tu também foste salvo do naufrágio do mundo. Tu foste salvo de uma vida vazia. Tu foste salvo de uma vida sem sentido. Se tu viveres o teu batismo, tu experimentarás isso. Está aí. A verdadeira arca é a igreja, na qual tu entraste pelo teu batismo. Olha aqui. Pois o batismo não serve para limpar a sujeira do corpo, mas é o compromisso de uma boa consciência para com Deus em virtude da ressurreição de Jesus. O batismo limpa o pecado. O batismo não é somente um símbolo. O batismo não é somente uma ordenança, como dizem nossos irmãos protestantes. O batismo é um sacramento. Ele lava o pecado. Na carta a Tito, no capítulo 3, São Paulo diz, vós fostes lavados, vós fostes purificados, vós fostes regenerados, gerados de novo pelo Espírito Santo, que vos foi derramado no batismo. Então, aquele que é batizado realmente é limpo do pecado, graças à morte e ressurreição de Cristo. Fica a concupiscência, a tendência para o mal. Mas a natureza humana em si é curada daquele pecado. É curada, não é mais inimiga de Deus. Então, o batismo confere a remissão dos pecados. O batismo não é mero rito exterior que purifica o corpo. Não. Ele dá ao batizado o mesmo Espírito Santo de Jesus. Ele purifica nosso ser todo, também nossa consciência de todo o pecado. Por isso a igreja batiza para o perdão dos pecados. Não só os pecados pessoais, mas o pecado mesmo da natureza humana que já nasce torta. Por isso é preciso batizar a criança. Vou esperar o meu compadre chegar de São Paulo. Espere nada. Se batiza a criança assim que nasce. Na semana em que nasceu. No mês em que nasceu, no mais tardar. O bom mesmo era ainda na última mês de gravidez já acertar com o padre mais ou menos a data do batismo. Batiza-se criança assim que nasce. Não se espera 1 ano, 2 anos para batizar a criança. O batismo de crianças é de tradição apostólica, sempre existiu. Essa história de só batizar adulto é heresia, chama-se anabatismo. Começou no final do século XVI. Heresia pura. Isso é que dá pegar a Bíblia, interpretar o pé da letra e sem conhecer a história da igreja. Você pega os documentos mais antigos da igreja, do século I, começo do século II, é lindo lá a descrição do batismo. Aí diz, se for tão pequenininha a criança que não puder ficar em pé, fique no braço de seus pais durante o batismo. Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. O reino dos céus é de quem é como elas. Pois bem, batizar para a remissão dos pecados. Está certo? E observe também que a igreja aparece aqui, de modo implícito,
na imagem da arca de Noé. Nela se entra pelo batismo, que é a salvação do mar imenso deste mundo de pecado. Mar do pecado, mar das águas batismais. Então, por um lado, você tem o mar do pecado, que afoga. Por outro lado, você tem o mar do batismo, que dá o Espírito Santo de Jesus ressuscitado. Está aí um texto pequenininho, mas importantíssimo. Veja, este evangelho nos recorda que Jesus, passando 40 dias no deserto, consagra a observância quaresmal, iniciada já no Antigo Testamento, os 40 dias de purificação da terra pelo dilúvio, os 40 anos de Israel atravessando o deserto, os 40 dias de Moisés sobre o Monte Sinai para receber a lei, os 40 dias do caminho de Elias até o Horebe e esses 40 dias de Jesus no deserto. Então, o número 40, nós entramos em 40 dias de penitência, de combate espiritual. O cristão e a igreja inteira entram com o seu Senhor neste deserto para renovar a nossa vida. Cristo vence Satanás, mas para isso ele luta, ele foi realmente tentado. Meu querido irmão, minha querida irmã, não há vitória contra Satanás, contra o pecado em nós, sem participarmos da luta de Cristo, pela oração, pela penitência e a esmola. Você observe que esse texto diz uma coisa interessante, que Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele, vencendo Satanás, restaura a paz do paraíso, viver entre as feras. Veja, reúne a terra e o céu. Os anjos do céu passeiam na terra servindo o Senhor. Ele é o novo Adão. Ele vem trazer novamente o paraíso que o antigo Adão tinha perdido. Mas isso não se faz sem luta contra o demônio, sem luta contra Satanás, sem luta contra os rastros dele na nossa vida. Inveja, soberba, sensualidade, avareza, ganância, ira, ciúme, fofoca, a lista é grande. Sem lutar contra isto, nós não encontraremos essa paz no nosso coração. Se as feras nos devoram e se devoram dentro da gente, se na sua comunidade de igreja, se no seu grupo, se na sua família, se no seu trabalho é um inferno de mexerico, de fofoca, de espírito maligno, não há paz. É preciso lutar contra isso. E o tempo da quaresma é tempo de lutar contra essas marcas de pecado que existem em nós. Jesus restaura a paz, porque vence o pecado. E finalmente, na segunda parte do evangelho de hoje, um belíssimo resumo da pregação do Senhor. Jesus veio, impelido pelo Espírito, pregando o evangelho de Deus, pregando a boa notícia de Deus. E qual é a boa notícia? Chegou o tempo. Que tempo? O tempo que Deus prometeu no Antigo Testamento todinho. O reinado de Deus está próximo. Chegou, está chegando com Jesus. Convertei-vos e crede neste evangelho. Que evangelho? Que o reinado de Deus chegou com Jesus. E o que é que eu tenho que fazer para me converter? Bom, é que Deus quer reinar. O reino chegou. Você saia do trono e deixe Deus se sentar no seu coração. Deixe de pensar assim. A vida é minha, eu faço como eu quero. Eu sou o dono da minha vida. Se você pensar assim, o reino de Deus não chega para você. Você é o reizinho, um rei falso, um rei de Araque. Deixe Deus reinar na sua vida. É esta a boa notícia. Mas para acolhê-la, é preciso conversão. Por isso a quaresma. Para na Páscoa, na noite da Páscoa, renovando as promessas do nosso batismo, celebrando a Eucaristia, nós deixarmos que o Espírito de Deus exploda no nosso coração. E aí Deus reine de verdade. É este o sentido, meus irmãos. Pois bem, então, vamos lá. Estamos começando o caminho da quaresma. Lembre, oração, eu disse, aumentar a prática da oração. Tá certo? Ler diariamente o Êxodo ou Deuteronômio e no final da leitura rezar um salmo. Penitência, tirar algo da alimentação, menos aos domingos. Às sextas-feiras não comer carne. Fazer mais alguma mortificação. Esmola, eu disse, realizar neste tempo atos de caridade fraterna. Tá certo? De aproximar-se daqueles de quem estamos distantes,
de abrir a mão e o bolso para quem precisa. É a esmola, lembre. Finalmente, ver um vício para combater e crescer no caminho de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, uma santa quaresma para vocês. Vamos nos encontrar, se Deus quiser, no domingo que vem. Pois bem, meus queridos irmãos, estamos terminando. Tenha uma santa quaresma. Procure planejar bem este tempo sagrado para vivê-lo intensamente. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique em paz. Convertei-vos e crede no Evangelho.